Boa noite a todos presentes e boa noite aos amigos que sempre estão conosco através do nosso canal no YouTube. E sempre tenho pedido e reforçado que se inscrevam no nosso canal para nos ajudar na divulgação das nossas atividades, do nosso trabalho, como também das nossas palestras. O tema que nós escolhemos para esta noite, Céu e Inferno, é mais conveniente nós falarmos entre duas coisas muito fáceis de ser entendida e em muitas circunstâncias nós não somos tão habilidosos em saber lidar com essas realidades que se contrapõem à nossa maneira de ser. E por que essas contextualizações, e por que se fala tanto, principalmente dentro do contexto religioso, sobre céu e inferno? O que é o céu, o que é o inferno? Se nós nos reportarmos para o início da história da humanidade, veremos que o homem, desde os seus primórdios, quando começaram a surgir os primeiros lapsos de consciência, ele observava a natureza como sendo a sua grande aliada. Ele não tinha recursos como nós temos hoje. O homem era nômade, ele mal tinha um lugar para se manter e conseguir sua sobrevivência. Mas quando ele olhava para o céu, ele via tudo o que ele imaginava como sendo algo que ele sonhasse ou desejasse. Então o céu para ele era o lugar onde estava toda a força da natureza, a chuva, o sol, o vento. Tudo isso trazia para ele uma sensação de paz, de completude. Ele se achava beneficiado por esses fatores tão naturais na natureza. Mas ele também passou a temer o céu, quando ele olhava as noites de tempestades, o trovão, que era a expressão da força da natureza, os relâmpagos, que ele considerava tudo isso como sendo a ira de um Deus que estava sendo aquele que comandava esse céu. A partir de então, contextualizou-se que o céu seria o lugar da nossa realização, da nossa contemplação. Então nós imaginamos sempre, quando estamos bem, estarmos no céu. E aí eles trouxeram o céu também para uma outra realidade, que é o paraíso. O paraíso, que é o estado absoluto de tudo que Deus criou, é onde está a essência de toda a nossa realidade. Esse é o lugar que todos nós, de um dia, partimos. Somos frutos desse paraíso. E nós também vamos ter a oportunidade de ver. Mas aí, em contrapartida, ele vendo tudo que ele viu acerca do céu, esse Deus que tanto ama, mas que ao mesmo tempo ele pode ser um vingador, manifestando toda a sua força contra o homem, ele aí contextualizou tudo isso e trouxe uma outra ideia, que seria a ideia do inferno. Como ele considerava como o que estava para cima, sendo o céu, para baixo seria o inferno. É o nosso lado mais negativo. E esse inferno passou a ser a morada das pessoas infelizes, como se fosse um lugar circunscrito que Deus criou para colocar aqueles que não estivessem de acordo com suas leis e com sua vontade, com seu desejo. Então, todas as vezes que você contrariava a ideia de um Deus que está no céu, você estaria no inferno. Um inferno de penalidades eternas. Seria um Deus muito rude, um Deus que penaliza seus filhos mediante os castigos que eles merecem pelo mal que cometeram. E a gente ainda hoje vê essa crença tão firme no pensamento de grande maioria. Aí, como eles viram que era muito radical esse céu e esse inferno, eles criaram uma zona intermediária, que é o purgatório. Um lugar de remissão de pecados,
Ou seja, você tem uma oportunidade de rever aquilo que você fez, para que você não seja eternamente condenado. Isso permanece hoje, inclusive até dentro da própria doutrina espírita, quando eles falam do umbral, acreditam que o umbral seja isso, quando na realidade não se configura dessa forma. E tudo que nós somos está na nossa forma de pensar. Somos essencialmente aquilo que pensamos. Então, o mundo ele é movido por duas forças contrárias. Nós sabemos, por isso que o bem e o mal existem. São as forças que movem toda a realidade da vida que vivemos. Veja que coisa importante a gente sempre tem citado aqui, que é a inteligência de Deus sobre as suas criaturas, Ele como Criador. Ao invés de Ele nos dar tudo o que nós gostaríamos de ter, pela necessidade que muitas vezes dispomos, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, a capacidade que nós temos de escolher o que queremos para nós. Quando nós estamos com propósitos voltados para o bem, construímos coisas boas. Caso contrário, iremos na contramão da vida, construindo aquilo que na realidade não é o melhor para nós. Então, o bem precisa do mal para evoluir. E o mal precisa do bem como exemplo. Veja que tudo na obra ela tem a sua função, sua razão de ser. Então vamos estar sempre lutando contra essas duas realidades que são concomitantes dentro de nós. Ora estamos com o bem, ora estamos com o mal. Isso é da natureza humana. Quantas vezes nós nos vemos no céu e nos vemos no inferno? Não como lugares, mas como estado de consciência. E nós estamos vivendo nesse mundo que vivemos atualmente uma manifestação muito grande de forças negativas. Alguns que chegam a dizer que a grande transição que está acontecendo no planeta, nós não sabemos, porque Allan Kardec ele foi questionado sobre esse fator, quando os espíritos perguntaram se no mundo espiritual havia evolução como há aqui, eles foram categóricos em afirmar sim. Da mesma maneira que nós evoluímos ao nosso modo, com as nossas limitações, na experiência humana, no plano espiritual, quando daqui partimos, vamos evoluir nas mesmas proporções, com as mesmas condições. A morte não tira de nenhum de nós o sentido da vida. Morre o corpo, mas o espírito permanece, seguindo a sua jornada evolutiva. Aí Jesus vem e nos diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, porque o que você guardar será seu material de trabalho para onde você for. O bem que você pratica é seu advogado de defesa para todo sempre. E é importante a gente estar em dia com essas ideias e com esses comportamentos. O amor é a fonte máxima de toda a realidade dessa construção de vida que nós precisamos construir. Porque se tudo foi criado por amor nós vivemos e permanecemos. Teologicamente, fomos orientados para vermos o mundo sempre acima, uma contextuação de Deus, e quando vemos abaixo, que é o nosso lado sombrio. Então essa realidade ela vai estar sempre dentro de nós. Aí vem a luta entre o bem e o mal. E nessa luta nós ficamos vulneráveis. Mas a vulnerabilidade não é nossa fraqueza. É de cada um de nós. Portanto, a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. O que vamos falar esta noite tem tudo a ver com a nossa vulnerabilidade, ou seja, o nosso lado frágil. Nós não somos tão perfeitos como imaginamos ser.
Deus nos fez perfeitos, mas o dom da perfeitude ainda não está íncito na vida de nenhum de nós. Só teve um ser aqui na terra que realmente foi perfeito em tudo, foi Jesus, que é um espírito da mais alta envergadura, conhecido até hoje no plano tanto físico como espiritual. Mas nós ainda somos muito frágeis porque somos espíritos imperfeitos. Na escala que foi mostrada pelos espíritos através de Allan Kardec, nós ainda estamos praticamente no berço da evolução espiritual. Quanto ainda temos que seguir, o quanto precisamos caminhar para darmos conta daquilo que é um programa de vida que é para toda a existência. E não vamos desanimar, porque nós estamos, com certeza, cada vez mais dando passos decisivos para que esse processo cada vez mais se acentue em nossa vida. Santo Agostinho dizia: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. É o que tem faltado muito em nossas vidas, é esse sentimento de amor próprio. As pessoas vivem dentro de uma realidade totalmente avessa a isso, porque sempre tenho dito, se tem uma coisa que eu preciso fazer em toda a minha existência é me amar. O auto-amor é aquele que nos contempla em tudo. Quantos nos procuram, que vem falar do amor do outro? Claro que nós precisamos, dentro da realidade em que vivemos, amar e ser amados. Mas eu só posso amar o outro se eu amar a mim mesmo. Ninguém dá o que não tem. E ele continua dizendo, isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculo suficiente para acordar de manhã e pensar, não importa o que eu fizer hoje, ou o que eu deixe de fazer, ou se pratiquei o bem ou o mal, mas o que importa é que, apesar de tudo, eu tenho o meu valor, que é o valor de cada um. A gente vive numa sociedade muito exclusivista e comparativa. Cada um é senhor da sua vida, do seu destino, mediante as forças que carregam dentro de si. Nenhum de nós é igual ao outro. Deus nos fez como individualidade e até hoje Ele respeita tudo o que nós somos mediante o que pensamos e fazemos. Agora, o próprio Jesus já nos dizia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, dentro dos limites, claro, das leis de Deus, mas eu sou responsável por aquilo que fizer. Não adianta você querer colocar nas mãos do outro aquilo que é uma proposta sua. Devo ir para a cama ao final do dia e dizer, sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo e cometo erros, mas isso não muda a verdade de que também sou bom, corajoso e merecedor de amor e aceitação. É esse grande conflito que nós carregamos entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. O meu lado bom, que é aquilo que me contempla, que me faz uma pessoa melhor, e esse meu lado sombrio, esse lado mais desumano, ou lado ruim, podemos assim dizer, que vai sempre de encontro com as leis que são inderrogáveis, que são as leis de Deus. Porque Deus, ao invés de nos ficar julgando, ao contrário daquele Deus que nós mencionamos aqui no início, que se preocupa em nos colocar nesse ou naquele lugar, nos julgando a todo instante e a cada momento, Deus colocou as suas leis na nossa consciência. Aqui dentro dessa consciência existe o bem e o mal, o certo e o errado, o maior e o menor. Todos os meus opostos estão dentro da minha mente. Essa mente que com certeza precisa ser entendida.
não como uma realidade própria e única dessa existência terrena. Veja que o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios. Nós temos o hemisfério esquerdo e o direito. Um trabalha com a razão, as coisas voltadas para o mundo prático que nós vivemos, através do que nós assimilamos com os nossos sentidos naturais. A visão, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu cheiro, o que eu pego. Tudo isso faz parte dos nossos sentidos, os 5 sentidos naturais, que é captado por uma área do cérebro chamada córtex occipital. E, consequentemente, isso nos limita a viver o mundo pleno apenas aqui. Mas o meu lado direito do cérebro é onde está a minha área do inconsciente. O inconsciente ele é perfeito. Ele é esse paraíso que nós também mencionamos. Quando a gente se propõe a viver uma experiência como essa que nós estamos vivendo, no mundo dual, como sabemos, essa consciência ela libera uma área que é a área da mente. Essa mente ela se fixa na região do cérebro e passa a ser aquela que vai comandar a nossa vida. É como se o cérebro fosse o computador e a mente fosse o programa que passa todas as informações para esse computador. Por isso que quando dormimos, apesar da mente, ou melhor, apesar do cérebro estar com todas as suas funções obliteradas, ou seja, bloqueadas, a mente está prodigiosamente trabalhando. Por isso que nós sonhamos e temos as nossas alucinações e as nossas mentalizações. Então, a justiça humana, ela é punitiva e vingativa, mas a justiça divina, ela é educativa, mesmo sendo justa. Mas a gente não pode, quando a gente fala desses fatores, o bem e o mal, céu e inferno, a gente só pode entender essa realidade se entendermos o que seja a existência humana aqui na Terra. Veja que a vida, ela é muito diferente entre cada um de nós. Ainda hoje eu estava assistindo um vídeo de 2 irmãs gêmeas. Elas foram rejeitadas pela mãe. Com 3 anos de idade, elas foram deixadas em uma rua de São Paulo, sem ter ninguém por elas. E a mãe foi embora porque encontrou uma outra pessoa e essa pessoa não aceitava que ela tivesse 2 filhas gêmeas. E elas construíram toda uma realidade de vida. Foram criadas depois pelos avós materno, aliás, paterno, e essas moças cresceram e se desenvolveram. E passaram a ser pessoas, senhoras de si. Casaram, foram todas 2 muito mal sucedidas no casamento, e agora, recentemente, todas as 2 foram acometidas de uma doença grave, de um câncer. Tanto uma como a outra. Uma com câncer pulmonar e a outra com câncer no útero. Se você analisar a trajetória da vida dessas 2 pessoas, desses 2 seres, você vai ver e vai dizer que elas nasceram condenadas. Porque na vida delas nada funcionou e nada vem funcionando. Porque por tudo que elas passaram, pela luta que elas imprimiram, foram bem sucedidas comercialmente, construíram patrimônio, dinheiro, mas existia dentro delas uma história de vida que estava além daquilo que elas consideravam. E pode ter certeza, só a reencarnação é que pode nos dar uma ideia do que seja isso. Essas 2 jovens, elas não estão aqui pela primeira vez. Não podemos jamais, porque se assim fosse, Deus teria errado. E Deus não erra. Pode observar, você conhece pessoas que têm uma condição de vida, que já nasce, vive, muitas vezes até morre em situações
deploráveis. Por maior que seja a luta, elas não conseguem alcançar aqueles objetivos como se fosse uma coisa demarcada. E nós sabemos que todos nós temos previamente um programa de vida a ser cumprido. Ninguém está na vida de ninguém por acaso. Qualquer pessoa que entre ou saia da sua vida é porque tem alguma coisa a ver com você, para o bem ou para o mal. E aqui ele diz, a reencarnação não é um determinismo, e sim um projeto a ser cumprido. Tem que cumprir. Porque logo elas vão sair desse dilema, claro que elas vão sair. Talvez elas tenham vindo aqui com o propósito de passar por essas provas para se libertar de algo que até então elas não haviam se libertado. Mas isso vai depender do reencarnante, como ele aqui diz. Vai depender de cada um. Você pode dar cabo disso ou não. Eu posso resolver meus problemas? Posso. Mas posso também não resolver. Aí volta aquela ideia que nós aqui falávamos sobre ela. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E reconciliar com meus problemas o mais rápido que eu puder me deixa livre para buscar outras possibilidades, outros fatores irão fazer parte do contexto da minha vida. É bem provável que tenhamos em nossa família consanguínea aqueles que nos levaram a cometer erros do passado. Talvez essa mãe que tenha abandonado essas duas filhas tenha débitos com ela de vidas passadas. Elas não estão passando por essa prova gratuitamente. Por isso, quando alguém me faz um mal, é importante que eu saiba que eu também já fiz um mal a alguém. É a lei do retorno, causa e efeito, ação e reação. Então, isso tudo a gente sabe que faz parte da vida. Então, o bem e o mal já existe dentro de nós mesmos. Isso se chama livre-arbítrio, porém permanece aquele que for mais alimentado. Então eu vivo com aquilo que mais alimento como força de pensamento. Se eu sou uma pessoa amargurada, minha vida é cheia de amargura. Porque inclusive a gente tem que entender que todos nós sentimos raiva. A raiva é uma reação de um ser humano que já teve uma formação primitiva. É o nosso lado irracional. Porque o amor, como contexto de vida, ele não pode deixar que essas coisas se manifestem, mas ele não tem o domínio pleno da nossa vida, porque o amor não é um projeto pronto, é uma construção. Amor se constrói. Então, quando eu sinto raiva, eu posso usar essa raiva como um mecanismo de defesa, eu posso usar essa raiva como agressão. Quando eu guardo a raiva, ela se transforma em ressentimento. Quantas pessoas vivem uma vida toda ressentidas? Inclusive essas duas jovens, agora já no final desse projeto de vida, elas foram procuradas pela mãe e elas a perdoaram, apesar de tudo que ela fez. Então veja como a vida dá a gente a oportunidade dos encontros e dos reencontros. Então a vida ela é movida por desejos. O desejo ele é insaciável e muitas vezes irracional. Pode observar. Tudo que nós desejamos, com certeza, na medida que alcançamos, deixa de ter a importância que tinha. Você deseja ter um carro de último modelo, luta por esse desejo, se entrega totalmente a esse objetivo, aí você compra o carro, pode ver, pouco tempo depois ele não tem mais importância nenhuma, porque ele é insaciável. Por isso que essas pessoas que cometem crimes de abuso econômico, elas não param porque elas não têm limite para isso. Quanto mais elas têm, mais elas querem ter.
Porque o desejo, ele faz com que isso se manifeste em você. As pessoas têm que ser sempre equilibradas nesse sentido. Aí é onde vem exatamente a necessidade de uma compreensão nesse sentido, ou nessa forma de ser. E aí quando a gente, muitas vezes, entra em conflito. Por que meus desejos, meus sonhos, eles não são alcançados? Porque Deus sabe o limite de cada um de nós. Ele não interfere nas nossas escolhas. Ele não cobra de nós nada. Não faça nada em direção a Deus como sendo um acerto, uma remissão, porque Deus não funciona dessa forma. Eu sempre tenho dito aqui, o meu Deus é o que me testa, é o que me coloca diante da vida que eu estou vivendo, esperando de mim as atitudes necessárias para o meu processo de transformação interior. A gente tem medo da transformação porque ela leva ao incerto. A gente quer que fique tudo no mesmo lugar. Quantas vezes eu peço a Deus para que nada mude, mas a vida é uma proposta de eterna mudança. O próprio mecanismo da história da humanidade, ela se dá por esses meios. Tudo se transforma a cada instante, mas a verdadeira transformação está dentro de você. E aí, para que a gente possa ter uma ideia melhor do que seja esse tema, eu escolhi em Mateus capítulo 13, versículo de 3 a 9, a parábola do semeador. Eu acho essa parábola perfeita. Eis que o homem saiu a semear, e ao semear, as sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Essa é a primeira parte da parábola. Ele semeou as sementes à beira do caminho, vieram as aves e as comeram. Outras caíram sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, brotaram imediatamente, mas por não haver profundidade de terra, raiando o sol, foram queimadas, e por não terem raízes profundas, ressecaram. Essa é a segunda parte da parábola. E a terceira e última, ele diz, uma outra quantidade das sementes foram lançadas pelo semeador, caíram sobre espinho, e estas as sufocaram. Mas finalmente as sementes foram lançadas em terra boa, e deu bons frutos, e quem tem ouvido ouça. Veja que as três primeiras partes ele mostra uma realidade que é muito nossa, quando ele faz essa comparação entre o semeador, a semente e a terra. Mas ele finaliza dizendo que finalmente as sementes foram lançadas em terra boa e deu muitos frutos. Mas é interessante a gente observar que essa é a nossa realidade. Quem é o semeador? O semeador, podemos dizer, é Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e o nosso modelo. Com certeza, todos nós sabemos que isso faz parte do nosso dia a dia. Quantas vezes nós fugimos dessa realidade? Veja outra parábola muito importante, que também nos leva a fazer uma reflexão sobre o assunto, que é a parábola do joio e do trigo. Veja que o mestre, eles ensina, o mestre, no caso de Jesus, nos ensina que arrancar o joio, por ele ser muito parecido com o trigo, corria-se o risco de cometer uma injustiça. Por isso, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então ele aqui mostra mais uma parábola de um semeador. Com certeza fazendo uma alusão ao nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos defrontamos com essa realidade entre o bem e o mal? E é interessante ele dizer que não adiantava tomar por iniciativa
arrancar o joio quando todos ainda estavam nascendo, porque a semelhança era muito grande entre um e outro. Não havia como fazer distinção. Consequentemente, ele tinha que fazer com que elas crescessem para saber verdadeiramente quem era o joio, quem era o trigo, para que ele pudesse fazer a separação ou a colheita. Isso a gente vive no dia a dia. É importante a gente entender que a precipitação leva ao julgamento indevido. É preciso a gente parar, refletir o que está acontecendo, porque as pessoas fazem determinadas coisas. Veja que nas relações humanas acontecem muitos conflitos que não suportam sequer o calor do momento. As precipitações, muitas vezes ele magoa, ela é magoado, ele agride, ela é agredida por momentos que muitas vezes não se refletem as consequências daquilo que se faz e se corre o risco de cometer uma injustiça. Porque toda pessoa que julga, ela pode incorrer em erros, porque a justiça humana, ela é uma justiça punitiva, ao contrário da justiça de Deus, que ela é educativa. Então isso a gente tem que entender. Com certeza, como eu disse, o educador, como semeador da palavra, dá tempo para que o aprendiz cresça e aprenda a lição. Então, todos nós precisamos de uma oportunidade para revermos coisas que fazemos, pela nossa infalibilidade, a nossa fraqueza. Tem momentos que nós estamos para baixo, que nada funciona na vida da gente. E quem são aqueles que entendem a gente ser assim ou agir assim? São poucos. Basta você não estar de bem fisicamente ou aparentemente, as pessoas já lhe criticam, não quero falar com você, você está muito chato. Você está fora do contexto, você não atende aos meus anseios, porque as pessoas elas nos usam na medida do que elas precisam de nós. Isso se dá muito no contexto da relação humana. Eu só gosto de você o tanto quanto você corresponde a mim. O único amor que supera esse tipo de comportamento ainda é o amor de mãe. A mãe ainda tem essa proeza, essa grandeza de suportar o filho, não importa como ele esteja ou como ele seja. Se você quiser saber disso, veja na rede social as mães que cuidam de filhos autistas. O quanto elas sofrem sozinhas, porque elas ficam sozinhas. Você não vê em nenhum quadro desse, de manifestação de crianças autistas, a presença do pai. É muito pouco. Quando eu visitava o presídio aqui em Caruaru, nas quintas-feiras, e nós chegávamos lá de 8h30, 9h da manhã, estavam lá todas elas sentadinhas, esperando o momento de entrar no presídio para visitar seu filho. Vocês sabem ou imaginam como é a vistoria de uma mulher para entrar no presídio? Mas elas iam. Claro que elas cumpriam com o papel, mas poucos eu vi ali como os pais, geralmente eram as mães. Então esse amor que a gente tanto prega e fala, ele pode estar sendo desenvolvido nesse sentido. Então, o semeador, como mestre, ele com certeza vai ser aquele que vai nos mostrar o que existe de diferença entre o bem e o mal. Mas para tanto é preciso que haja critério para se avaliar em cada questão que ele aqui mostra na parábola. Então, o semeador, a semente e o solo são diferentes. O semeador, como eu disse, além de Jesus, todos nós também somos, de certa forma, semeadores. Veja o que nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele se refere à cocriação em plano maior. Nessa substância original, operam as inteligências divinas e a elas agregadas, extraindo desse hálito os celeiros de energia com que se constrói o sistema da imensidade,
que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. O que ele quer dizer aqui? Que todos nós estamos comprometidos como co-criadores. Não temos que ficar unicamente esperando pelos desígnios e a vontade de Deus, nos mostrando o céu ou o inferno de contemplações e de castigo. Nós somos co-criadores. Nós temos compromisso com essa experiência que estamos aqui vivendo. Esse mundo é nosso. Esse planeta foi idealizado, mantido e criado para nós existirmos dentro dele. Mas você veja hoje como é que nós estamos vivendo. Quanta divisão, quantas guerras, quantos conflitos, quanta maldade. Essa é a luta entre o bem e o mal. O que nos deixa mais contente e, de certa forma, motivados, é porque sabemos que o bem ele nunca vai perder para o mal. Pode parecer que não, mas essa é a verdade. Por quê? Porque ele tem um propósito que está ligado com aquele que nos colocou aqui. Exatamente, nós estamos em dia com o nosso propósito de vida. Com relação à doutrina espírita, as pessoas imaginam que apenas fazendo os estudos e até mesmo participando dos trabalhos, inclusive mediúnicos, eles estão semeando o suficiente, o que não é verdade. E Kardec já afirmava, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral, é o que a gente aqui comentou. É a capacidade que a gente tem de evoluir dentro de uma proposta de vida íntima. Por quê? Porque mais do que seres humanos encarnados, nós somos espíritos imortais. E essa nossa realidade é a que traduz tudo o que nós somos e para que vivemos. Então, quando a gente assim pensa, a gente com certeza vai cada vez mais se ver em dia com isso que a gente se propôs e com certeza é parte de toda a nossa essência. Então, não podemos jamais deixar de estar em dia com esse projeto, com essa realidade que é tão natural e que nós precisamos saber lidar com isso. Então, você sempre vai ter essa luta interna entre o bem e o mal. Prevalecerá aquele que você der a maior importância e a quem você mais se entregar. Como nós somos seres falíveis nesse sentido, pela nossa imaturidade e as nossas inconsequências, com certeza ainda estamos pagando um preço muito alto pela vida como nós estamos vivendo. E essa vida vai traduzir totalmente tudo que nós seremos a partir de agora. Então, se você quiser estar de bem com ela, é preciso que você comece a semear dentro de você as sementes que com certeza não serão consumidas pelas aves do céu, não serão lançadas contra as pedras e lá elas não vão ter força para se manterem vivas e, consequentemente, vão fazer parte da nossa vida, da nossa essência. E eu tenho certeza absoluta que se nós pensarmos assim, tivermos consciência do que nós estamos fazendo, nós vamos ter uma vida bem melhor. E nunca é tarde para se começar, nunca é tarde para se modificar alguma coisa na nossa vida. Então nunca se deixe levar pelo desespero, pelo conflito. E tudo isso está dentro de nós, gritando por uma transformação interior. Não se preocupe tanto com as coisas que estão em volta de você. O mundo ele foi feito para todos, mas dentro de cada um existe um mundo particular. E é nesse mundo que eu vivo e sobrevivo. Porque todas as vezes que eu entro em conflito com as minhas ideias, eu entro em desespero mediante as minhas atitudes, não há ninguém que possa fazê-lo por mim. Quando você deita na cama, que repousa o travesseiro, aliás, a cabeça sobre o travesseiro, é você com você mesmo. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem amigo, não tem ninguém ali por você. Se a vida ela nos leva a essa realidade,
é com ela que eu tenho que viver. E não viver um mundo de aparência, como esse mundo que nós estamos vivendo, como disse. Um mundo de exposição. Eu acho bonito, eu acho muito bonito e importante a vaidade humana. Todos nós temos que ter amor ao nosso corpo, às nossas coisas, às nossas conquistas. Tudo isso é próprio do ser humano. Só que isso não pode ultrapassar o limite da tolerância mediante essa realidade que é a vida. Então, tudo tem seu momento, tudo tem seu limite. Então você veja, hoje a gente observa uma sociedade, principalmente na juventude, totalmente exposta a esse modo de viver. Tudo é muito voltado para isso. Agora, recentemente, nós tivemos um período de festas. O carnaval é uma festa popular, folclórica, histórica. E aí muitos criticam o carnaval pela forma como ele é manipulado, como as pessoas usam. Mas o carnaval é de cada um. O carnaval é uma festa como qualquer outra. A maneira como você se comporta é com você que isso tem que ser resolvido. Quantas pessoas vão ali para, de uma maneira sadia, brincar seu carnaval? Eu acho bonito aquele desfile daquelas escolas de samba, é muito bonito, aqueles carros alegóricos, aquilo ali, tudo é muito bonito. Aquilo é fruto de um trabalho, de dedicação, ali ao desenvolvimento do artista, tudo está ali. Agora, o que eles colocam ali, além disso, é problema deles. E, consequentemente, foge daquilo a que se propõe. Mas eu não posso condenar. Porque no carnaval se usa drogas, mas a droga se usa todo dia. Pode ser que ele propicie um aumento no consumo, tudo bem. Mas ele não faz a coisa ser e nascer nele. As coisas já existem antes. É como eu disse, tanto você pode ir para o carnaval apenas para brincar e se divertir, o outro vai para fazer o que não deve. Isso é questão de cada um. É esse mundo que a gente está vivendo, entre o bem e o mal. Então eu posso estar, como dizia, no inferno com o objetivo de ir para o céu, se é assim que a gente pode entender. E ele dizia, muitas vezes para chegar ao paraíso é preciso passar pelo inferno e fugir dele. Com certeza a vida pode nos dar esse tipo de prova, ser conquistada ou ser realizada. Então vamos trabalhar sempre com o propósito de saber quem somos. Somos falíveis, somos pessoas que cometemos erros e que esses erros sirvam de lição para um processo de transformação interior e não para uma questão de arrependimento simples, como muitos dizem, eu vou me arrepender e vou resolver. Aí eu vou para o Santo Espírito, eu vou para a igreja, eu vou para o templo e lá eu me redimo dos meus pecados mediante uma renúncia que eu faço. Não é assim. Aonde você deve, você tem que ir lá pagar. Não é outra coisa senão a reencarnação. Ele vai chegar no plano espiritual cheio de débitos aqui na Terra. E ele vai ter que voltar, porque é aqui que existe o débito. Se eu fiz um mal a você, é com você que eu tenho que me acertar, não é com ninguém. E o perdão começa pelo alto perdão. Antes de perdoar quem quer que seja, eu tenho que me perdoar. Porque o perdão não está em quem espera, mas em quem guarda. A mágoa é de quem carrega mágoa. Por isso que a gente tem que se libertar dessas forças que atuam dentro da gente. Quantas vezes elas gritam dentro de nós, mas a gente, por orgulho e por egoísmo, a gente não libera. Tem que liberar isso, gente. Eu não vim aqui para julgar ninguém. Mal sei quem sou, imagine querer saber quem ele é, eu não sei com quem eu vivo. Quem é esse fantasma que me visita e muitas vezes causa tanto conflito na minha vida, eu não sei. E a gente precisa saber lidar com isso. Uma boa noite a todos, que Deus os acompanhe. Muita paz.